É isso aí, você está ligadinho com a gente nessa manhã. E só para você que quiser acompanhar a gente pelo Facebook, eu estou transmitindo a mensagem dessa manhã ao vivo para você. Só entrar lá, Amaury Teixeira de Carvalho, no Facebook, e você me acompanha aí, que eu estou trazendo essa mensagem para você nessa manhã. Que Deus abençoe muitíssimo o seu coração. Eu quero compartilhar hoje com você sobre o profeta Jonas, capítulo 1, a partir do verso 1 até o 3. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. É interessante esse texto, né? É um livro que tem 4 capítulos e nos ensina muita coisa. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre Jonas, conhecido às vezes aí como profeta desobediente, fujão, mas o livro também nos mostra como Deus é bom, como a misericórdia de Deus é maravilhosa, né? Então, frequentemente nós encontramos, às vezes a pessoa se encontra em pecado, né? Então, nós nos encontramos às vezes e precisamos consertar isso na nossa vida, porque não estávamos realmente atentos ao que o Senhor estava falando para nós, e às vezes nós pecamos, não vigiamos e nos tornamos às vezes até desleixados e terminamos num redemoinho de escolhas terríveis com consequências terríveis. Então o pecado, às vezes você se encontra no meio do pecado porque você não vigiou, não ouviu direito o que Deus estava falando, ou você não quis ouvir, como Jonas. Nesse caso de Jonas, ele sabia realmente o que Deus queria, mas ele preferiu ficar nesse redemoinho de escolhas terríveis. E quanto mais ele foi escolhendo, ele primeiro escolheu não ouvir o que Deus estava falando, desobedeceu, escolheu fugir, escolheu ir para outro destino que Deus não estava mandando ir, e a partir daí ele teve que fazer outras escolhas que tiveram consequências terríveis em sua vida. Então, outras vezes, nós vamos até ter certeza, ciência do que nós estamos fazendo em desobedecer a Deus, que é o caso de Jonas. Jonas tinha ciência, tinha consciência, tinha conhecimento que ele estava desobedecendo a Deus. É tanto que na hora que os homens do navio perguntam: quem é você, o que você está fazendo aqui, por que veio essa tempestade contra nós? Jonas disse: eu sou o culpado, e se você me lançar aí no mar, essa tempestade vai parar. Então ele tinha consciência da desobediência dele de Deus. O profeta Jonas foi avisado por Deus para ir à cidade de Nínive, a fim de pregar as pessoas de lá para que se arrependesse e se voltasse para Deus. Claramente Jonas não estava nem um pouco animado com essa ordem, ele não queria obedecer, pois ele literalmente fugiu de Deus, foi para Tarsis, uma cidade na direção oposta a Nínive. E às vezes você está fazendo o oposto do que Deus pede para você. Dá para entender isso? Deus está te pedindo que você vá numa direção, mas você conscientemente vá para outra direção. Você insiste em ir para outra direção. É o caso do profeta Jonas. Ele embarcou para ir o mais longe possível de Nínive. E às vezes nós queremos fugir daquela responsabilidade que Deus nos dá, e aí a gente vai para um lugar mais longe possível daquilo que Deus quer para a nossa vida. Infelizmente, sua má decisão de fugir da ordem dada por Deus, Jonas, não acabou nada bem para ele. Num curto espaço de tempo, uma tempestade atingiu o barco e ameaçou matar a tripulação inteira.
inteira. Olha só, por causa de um pecado de alguém, toda uma tripulação, todas pessoas que estavam ao redor de Jonas estava sofrendo. Imediatamente Jonas soube que a sua desobediência a Deus foi a causa daquela situação. Então disse a tripulação que a culpa era dele. Jonas 1,15, você pode ver isso, ele diz assim: em seguida pegaram Jonas e lançaram no mar, enfurecido, e esse se aquietou. E se não fosse ruim bastante, parece que Jonas falou: agora eu estou no mar, vai ficar tudo bem. Não ficou tudo bem. Ele foi engolido por um grande peixe quando caiu no mar. E passou por 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, antes de ser vomitado em terra seca. Quando já estava mais, lá naquele 3 dias, gente, 3 noites. Tem gente que demora para obedecer a Deus, mesmo na pior situação que aquele pecado trouxe para a vida dele. Ele demora, ou ela demora em responder uma confissão, pedir a Deus, clamar a Deus. Jonas levou 3 dias e 3 noites, um final de semana, gente. Se a gente for pensar bem, uma sexta-feira, um sábado, domingo, 3 dias. A Bíblia não diz quais eram esses dias. Eu apenas estou dizendo que, se você for comparar, vai dar um final de semana, você passando dentro da barriga de um grande peixe. E aí eu quero nessa manhã tirar 2 lições importantes para nós, nesse caso de Jonas. Primeiro, você precisa encarar e não fugir da situação. A situação, quando Deus mandou que Jonas pregasse arrependimento a uma grande cidade de pecadores, ele não queria se envolver naquilo. E às vezes nós fugimos do que Deus nos manda fazer, porque vai dar muito trabalho, você vai ter que se envolver, você vai ter às vezes que fazer coisas que a sua própria carne não quer fazer, mas é preciso fazer porque é a ordem de Deus. Então, essa é a primeira coisa: encare, não fuja. Se Jonas tivesse apenas obedecido a Deus e feito aquilo que tinha que fazer no início, ele não teria que lidar com as consequências de suas ações. Ele não teria que lidar em estar numa tripulação e todos serem ameaçados para morrer. Ele não teria que lidar com grande tempestade, não teria que ser lançado no mar, não teria que ser engolido por um grande peixe. Então, as consequências dessas ações que Jonas, vamos dizer assim, dessa ação, vieram outras ações. Então, será que você vai precisar ser engolido, passar numa barriga nojenta do peixe por um longo 3 dias? Geralmente experimentamos dificuldade na vida e preferimos ignorar ou negar os problemas ao invés de enfrentá-los. Às vezes você está com um problema e você prefere não enfrentar essa situação. Vai dizendo sim, ou simplesmente ignora quando você tem que dizer não, quando você tem que encarar essa situação de frente, tomar uma posição que Deus está mandando você tomar. Você não faz isso, você simplesmente ignora. Jonas ignorou. Jonas ficou ali, estava todo mundo lutando contra a tempestade, e a Bíblia diz que Jonas estava o quê? Dormindo um profundo sono. Então, quando você foge das suas responsabilidades que Deus dá para você fazer, você fica como um dormente, dorme profundo sono. Então é preciso eu e você sabermos lidar com as nossas dificuldades, com as nossas batalhas, de cabeça erguida, permitir que Deus nos encontre em meio a essas situações. Essa é a primeira coisa: não fuja, não fuja, encare aquilo que Deus está trazendo para você, não faça como Jonas. O segundo ponto que eu queria destacar nessa manhã é a questão do plano de Deus, que esse plano vai prevalecer, independente se você desobedeceu. Deus vai trazer você
para esse plano. Ainda que as pessoas de Nínive fossem perversas e tivessem suas vidas cheias de pecado, Deus queria que elas se voltassem para Ele. Aquele era o plano inicial de Deus. E esse plano foi realizado, independente do que Jonas estava querendo fazer. Independente, às vezes, dos nossos planos ou sonhos, precisamos entender que Deus é soberano. Entende isso, meu amigo? Você que está me vendo aqui, você que está me ouvindo, você entende que Deus é soberano? Então, este mundo criado por Ele, no qual residimos, estamos aqui pelos seus propósitos e não para o nosso próprio bel prazer. Então, todos nós teremos que fazer coisas que às vezes nós não queremos. Ao invés de corrermos das nossas responsabilidades e chamado, vamos obedecer a Deus prontamente e assisti-lo. Enquanto nós obedecemos e realizamos a obra de Deus, nós vamos assistir Deus transformar as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe você, que você entenda que Deus é soberano e nós devemos considerar uma honra participar do plano de Deus aqui na terra, independente de qualquer situação. Então, não fuja, encare a situação e entenda que o plano de Deus sempre vai prevalecer. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.